Hoje, no Reassistindo Filmes, vou resumir sobre um filme chamado Alpha, de 2018, onde um garoto de coração puro se torna aliado de um lobo, enfrentando juntos muitas dificuldades e superação para se manterem vivos. Fiquem alerta, existem spoilers a seguir. Na premissa do filme vemos Tal, o líder da tribo, e seu filho Keda em sua primeira caçada, ao lado de seu pai, junto com os demais da tribo. Eles estão se arrastando, só rasteiramente, observando os bisão. E no momento adequado, todos eles se levantam gritando e correndo, com suas lanças em busca de abater algum deles. Uma grande manada de bisão se assusta, e uma boa parte cai do desfiladeiro. O jovem garoto Keda é confrontado por um bisão, que estava enfurecido por seus queridos companheiros serem mortos de maneira tão vil. Ele atropela Keda, deixando-o ferido caído ao chão. Numa nova investida, ele enrosca o chifre na touca de Keda, o levando para o desfiladeiro, mas ele está decidido a se vingar desse garoto e da tribo. E nisso, vemos o filme voltando uma semana atrás, onde os jovens garotos da tribo estão fazendo um teste para se tornarem caçadores. Dos 5 que estavam lá fazendo o teste, que se resumia em afiar as pedras como uma lança, apenas 2 passam, e um deles é Keda, o filho do líder da tribo. O batizado é um espancamento, pois o dilema deles é de que a dor viajará com eles, e após um tempo, seu pai encerra o espancamento. Em um momento de pai e filho, Tal fala para Keda para provar que é um líder e encontrar sua força. A cerimônia do batismo se estende até a noite, onde uma espécie de feiticeira da tribo faz um ritual. Dentro da tenda, em uma conversa com Tal, a mãe de Keda ensinou que seu filho não está preparado. Ela diz que ele lidera com o coração, e não com uma lança. Amanhece o dia e todos estão se despedindo de seus familiares. Seguindo a viagem, no meio do percurso, eles encontram outra tribo. Ambas as tribos seguem até a trilha sagrada, onde todos, antes de caçarem, colocam as mãos nas pedras, pedindo proteção para que todos sobrevivam. Então todos vão caçar juntos, e com uma lança ferem um javali. Tal quer que seu filho abata o javali, dando um golpe final para demonstrar seu valor na tribo, mas Keda hesita e não consegue abater o javali, fazendo seu pai passar vergonha na frente de todos da tribo. O mesmo então executa o javali, proferindo as seguintes palavras: "A vida é apenas para os fortes, você tem que fazer por merecer." Anoitece e eles ao redor de uma fogueira jantam o javali. O líder Tal sente a presença de algum predador espreitando eles e se prepara para um possível ataque. O tempo passa e o líder Tal decide abaixar a guarda, mas alerta a todos que fiquem alertas. Nesse momento, um tigre, de maneira voraz e veloz, agarra o amigo de Keda e pega ele pela boca, levando-o para a escuridão e o devorando. Ao amanhecer, todos prestam homenagem ao jovem garoto antes de partir. A tribo segue em meio à mata e Keda está abalado com a morte de seu amigo. Anoitece e eles encontram uma caverna para se abrigarem. Eles marcam seus corpos em uma forma de proteção. Nesse momento, o lobo uiva e o pai de Keda explica a importância e a sabedoria do alfa na alcateia, pois ele está sempre em perigo. Ele tem que se mostrar forte, para que os outros não o desafiem. E Tal reforça para seu filho que ele não nasceu alfa, mas ele conquista com muita coragem e coração. Amanhece o dia e eles seguem os rastros de animais. Eles identificam dejetos de bisões, que será o maior e melhor animal para caçar para a tribo. Eles então se preparam com as lanças e se pintam com uma forma mística igual à de seus ancestrais. O filme se caracteriza como uma continuação do início. Keda fica agarrado temporariamente ao desfiladeiro, aos gritos de seu pai para que não se solte, ele então cai. Porém, ele é amortecido ao cair, ficando preso sobre uma coluna estreita de pedra. Seu pai, ao vê-lo caído e desfalecido, é impedido pela tribo de descer e socorrê-lo. Eles reforçam de que ele está morto. Todos os bisões que caíram do desfiladeiro vão ser levados para as 2 tribos. Tal, de cima do desfiladeiro, insiste em gritar por seu filho para que ele acorde. Ishii presta suas condolências a Tal por seu filho ter morrido antes de partir para sua tribo. Anoitece e Tal insiste em gritar por seu filho, mas ele não dá sinal nenhum de vida. Tal aceita a morte de seu filho e presta homenagens a ele, muito emocionado da maneira tradicional deles. Após isso, eles seguem viagem de volta à tribo. Os abutres rodeiam o desfiladeiro e encontram Keda desfalecido, só que não. Ele acorda ao ser beliscado por um deles, o segurando pelo pescoço e o batendo sobre o desfiladeiro, o joga lá embaixo.
Keda, gritando por seu pai e muito ferido, está em uma situação péssima. Ao tentar descer, ele acaba piorando sua situação, ficando pendurado, mas por muita sorte, ele é salvo caindo em uma enxurrada logo abaixo dele. Com seu pé quebrado e muito inchado, ele o coloca no lugar e o reforça com uma lasca de madeira. Com muita sede, ele bebe a água da lama. Ele então segue para cima do desfiladeiro, gritando pelo seu pai ou alguém da tribo. Lá ele encontra sua própria lápide de pedra, um costume antigo do povo da tribo quando alguém morre. Keda não sabe o caminho de volta para sua tribo. Essa era a primeira caçada dele. Nisso, ele escuta o uivo de lobos que o seguem. Se arrastando e fugindo, ele se abriga em cima de uma árvore e lá ele passa a noite. Amanhece o dia e Keda se alimenta de minhocas e até de moscas. Os lobos chegam, surpreendendo Keda, o pegando distraído. Correndo, desesperado, Keda sobe em cima da árvore, mas é puxado por um dos lobos. Ele então golpeia o lobo com sua adaga, o ferindo. Os demais lobos permanecem ali durante todo o dia e até a noite, uivando. Cansado de esperar, ao amanhecer, eles desistem, indo embora. Keda, ao amanhecer, descendo da árvore, se depara com aquele que poderá ser seu café da manhã, caído ao chão. Ele arma sua adaga em um pedaço de pau, preparando para matar o lobo. Mas ele não consegue, o lobo é muito selvagem e Keda amarra sua boca, o levando consigo em seu colo, cuidando dele. Anoitece e Keda se depara com inúmeras hienas ao seu redor. Ele então se abriga em uma caverna, junto de seu novo companheiro, um lobo. Keda tenta fazer uma fogueira, colocar os ensinamentos de seu pai em prática, mas ele não consegue. Amanhece o dia e Keda encontra ervas para seu pé. Nesse momento, o lobo retira da sua boca a amarração. Keda, na sua primeira investida diante do lobo selvagem, tentando entregar água a ele, há uma certa resistência, mas de alguma maneira o lobo entende que Keda não é uma ameaça para ele, fazendo com que ambos criassem naquele momento um certo vínculo. Eles sobrevivem da maneira que podem, e Keda aprende que na vida em alguns momentos devemos matar para sobreviver. Ele então mata um coelho e tenta novamente fazer fogo. O lobo está com fome e tenta roubar o coelho de Keda, que o repreende. Com um pouco de paciência, ele consegue dessa vez, explicando para ele que ele deve ter paciência para comer. Keda forja suas lâminas em pedras, enquanto o lobo se aproxima dele. Em uma tentativa de tocar o lobo, Keda é frustrado pela maneira hostil que o lobo vê ainda. Em uma comunicação entre ambos, Keda explica para o lobo sobre o desejo dele de voltar para sua tribo e ver seus pais. Amanhece o dia e Keda e o lobo ambos curados, Keda resolve tentar encontrar o caminho que o leva para sua tribo. Nesse momento, ele se despede do lobo, dizendo que é o momento dele ir embora também para sua alcateia. Mas o lobo decide seguir Keda de longa distância. Keda, por um instante, pensa que o lobo pretende se vingar o atacando, mas não, o lobo agora se torna seu companheiro. O lobo, em uma tentativa de caçar um javali o atraindo para uma emboscada, Keda falha, não conseguindo acertar o javali. Keda, agora com assovio, cria uma certa comunicação com o lobo, que o atende sempre que assovia. Keda, com muito frio e dormindo, o lobo parece perceber e se encarrega de aquecê-lo. Keda sugere que ele deve tomar um banho, pois está fedendo muito. Eles então tomam banho juntos e se divertem como velhos amigos. O lobo então, olhando para a água, consegue fisgar um peixe que vai ser seu jantar. Ao caminharem, Keda decide dar o nome do lobo de Alpha. O frio chega e agora é nevasca. Eles juntos caçam um javali e ao anoitecer, quando ambos estão se alimentando, um lobo aparece e se aproxima e Keda se prepara para um possível ataque. Mas Alpha se aproxima desse lobo e apazigua, fazendo com que eles se recuassem. Keda, olhando para Alpha, fala para que ele vá com sua família. E ele vai, deixando uma grande lacuna de solidão para Keda. Em meio à nevasca, Keda segue assoviando como uma forma de acreditar que Alpha está com ele. Chorando, ele acredita que nunca mais verá seu pai e sua mãe. Keda mantém os costumes de colocar a mão ao céu para que sinta a presença de seus pais. Em meio à nevasca, caminhando sobre o gelo, Keda avista uma alcateia se alimentando. Com muita fome, ele grita por Alpha, acreditando que ele estaria ali e deixaria algo para ele comer. Correndo, ele rompe o gelo e caindo dentro da água e ficando preso. Após muitas tentativas com a adaga, ele quebra o gelo e consegue sair. Keda, com dificuldades de respirar, faz uma fogueira e retirando suas vestes, se deita ao lado de Alpha para aquecê-lo. Ele consegue sobreviver, porém está com muita tosse. Caminhando, eles encontram uma tenda e uma pessoa sentada. Ao se aproximar, ele se frustra, se depara com uma pessoa morta sentada e ao vasculhar a tenda, ele não encontra nenhum alimento. Nesse momento, ele tosse sangue e se vê desesperançoso.
Keda decide tirar o arco e flecha que está na mão do homem morto. A nevasca só aumenta e Keda foge das hienas que o persegue até a caverna. Dentro da caverna, ele se prepara com arco e flecha para um possível ataque, mas na caverna surge uma espécie de dente de sabre que tenta atacar Keda, mas ele é protegido por Alpha. Keda, com seu arco fechando os olhos e usando o amor em seu coração, elimina o animal, mas Alpha está gravemente ferido. Keda então agradece a Alpha dizendo que agora é sua família, e com uma fogueira ele prepara a comida. Keda, muito doente, segue em meio à nevasca, encontrando a trilha de pedra por onde havia passado com sua tribo. A nevasca só aumenta e Keda, cuspindo sangue, está no seu limite. Seu amigo fiel em meio à nevasca cai e Keda suplica para que ele se levante, mas ele não reage. Keda não desiste dele e decide carregá-lo. Anoitece e ambos, caídos em meio à nevasca, passam a noite ali. E Keda, em seus sonhos, relembra a conversa de seus pais, na qual sua mãe dizia que ele liderava com o coração e não com a lança. E seu pai discorda, dizendo que ele é mais forte do que ela pensava, pois ele é mais forte do que ele imagina. Assim ele desperta, revigorado e disposto, pegando Alpha em seu colo, o levando consigo. Logo à frente, ele avista sua tribo. Adentrando na tribo, todos observam aquele garoto carregando um lobo em seus braços. Renascido como um guerreiro, Keda cai ao chão e estende seu braço para seu pai, que o pega. Sua mãe e seu pai felizes se emocionam e Keda pede ajuda para seu amigo Alpha. Dentro da tenda, os curandeiros cuidam de ambos e incrivelmente Alpha dá à luz a filhotinhos de lobos, que são condecorados como filhotes da tribo. No final do filme, vemos Keda olhando ao horizonte junto de Alpha e segurando em seus braços um filhote de lobo, uivando, lembrando até o Rei Leão. Valeu pessoal, obrigado.